Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o Lições Espíritas de hoje. E o tema que nós vamos tratar é de muita importância, é de muita necessidade de conhecimento. Às vezes, a pessoa vai ao centro espírita e vai tomar o passe. E ela, às vezes, não sabe bem o que é o passe. Então, nós vamos conversar um pouco sobre o passe. Outra coisa que as pessoas acham é que o passe é uma invenção, né, dos espíritas ou de religiões, até de raízes africanas. Então, nós vamos mostrar aqui nesse trabalho nosso de hoje o passe na história da humanidade. Quando será que começou o passe? Será mesmo que o passe começou a ser oferecido às pessoas somente a partir dos século XIX, ou um pouquinho antes, nas manifestações espíritas, manifestações dos espíritos? Será isso? Muita gente, às vezes, nos questiona a validade do passe. O que significa isso? Para que tomar passes? É isso que nós vamos falar um pouquinho, sabe? Sobre esse passe, que é um dos fundamentos, né, da terapia espírita. O espiritismo tem a parte de manifestações dos espíritos, tem os estudos científicos, filosóficos, tem as terapias. Terapia da conversa fraterna, que seria mais uma coisa semelhante, né, a um encontro com um psicólogo, só que agora essa pessoa que vai conversar, ela vai conversar em termos de reencarnação, em termos de mortalidade da alma, em termos de desencarnação, enfim, ela vai conversar de uma maneira diferente, né? E temos a terapia do trabalho também. Centros espíritas funcionam muito com serviço social. Então, dentro da terapia espírita, nós vamos encontrar a aplicação dos passes. Isso é comum no centro espírita, antes ou depois das reuniões públicas, ou mesmo em momentos de tratamentos espirituais. Existe uma infinidade de centros espíritas que se capacitam a este trabalho, que os espíritos orientam os seus diretores a realizar mais profundamente o trabalho do passe. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso. Se você tiver dúvidas a respeito do passe, nós vamos tentar explicar aqui como é que foi, né, a origem do passe na história da humanidade e também como é que é a aplicação do passe hoje nos centros espíritas. Espero que esteja contribuindo para os seus entendimentos a respeito deste assunto de magna importância. Vocês vão perceber que, ao longo do nosso programa de hoje, nós vamos conversar a respeito do que a espiritualidade diz também, tá bom? Então, vamos ao nosso estudo de hoje com as bênçãos do Senhor Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe e nos fortaleça sempre. Bom, então, começando aqui, olha, a respeito, né, daquilo que nós podemos pensar do passe. O passe na história da humanidade. Receber um passe magnético é reestruturar células, é fortalecer o organismo a partir do perispírito. Assim, este recurso vem de muito longe para aliviar e estruturar as criaturas de Deus. Geralmente, quando nós tomamos uma medicação, né, um remédio, é uma coisa que o médico passa para nós, geralmente, né, essas alopatias, elas vão
atuar no corpo físico, nos órgãos do corpo físico, né? Geralmente é isso. É claro, minha gente, eu tenho que explicar isso para vocês, que toda a energia que entra em nós, ela vai também fazer parte ou entrar nas energias circulantes em nossos organismos, do pretérico, do perispírito e do corpo físico. Não tem como não acontecer isso. Só que essa alopatia, ela está mais destinada ao corpo físico, a atuar diretamente no órgão lesado, ou naquilo que está promovendo um desconforto para a pessoa, chamada dor, chamada enfermidade, enfim. Então, o passe, ele vai na origem da dor. Então, por exemplo, se a pessoa está com um problema relacionado lá ao pâncreas, então, qual é a origem desse problema? Porque quando chega no corpo físico, vem como efeito, concorda? Então, o organismo físico ele vai responder a um excesso ou uma escassez de energia que chega até ele. Então, ela tem uma fonte. Essa energia sai de algum lugar e de uma forma mais de ondas, né? Frequências mais baixas ou mais altas. E é isso que acontece. Então, o que o passe faz? Ele vai lá no perispírito, que é a origem do processo. Mas a pessoa está fazendo uma drenagem da mente, né, do corpo mental, de alguns equívocos cometidos, então isso vai primeiro para o perispírito. E o perispírito, então, vai mandar para o corpo físico, num processo natural e até hierárquico de densidade da matéria. Porque o perispírito é mais pesado que o corpo mental e atrai, então, do corpo mental. E o corpo físico é mais pesado do que o perispírito e atrai, então, do perispírito. Então, a origem está lá, no corpo mental, depois perispírito, aí vem para o corpo físico. Então, em muitos casos, o passe vai lá no perispírito e dilui aquele complexo energético antes de chegar no corpo físico. Então, não chega a dar enfermidade. Esse é um processo natural do passe. Às vezes a pessoa vai ao centro espírita e toma o passe. Normalmente, ele assiste a reunião, depois toma o passe. Então, o que acontece? Pode ser que seja fazendo uma medicina preventiva, porque o passe já está atuando diretamente lá no perispírito, diluindo coisas que podem vir para o corpo físico. Percebe como é que é? Então, uma medicação antecipada, uma medicação o quê? Espiritual, em níveis de frequências, em níveis de harmonias de ondas. Isso é interessante saber. Pessoa que, às vezes, tem esse hábito de tomar o passe, né? Às vezes eu vejo em determinadas casas, quando termina a reunião, a palestra, por exemplo, a reunião pública, a pessoa fala assim, aqueles que sentirem vontade de tomar o passe, mas todo mundo deveria tomar o passe, como medicina preventiva. Então, já que eu estou ali, vamos tomar o passe. Na minha condição de expositor espírita, quantas vezes as pessoas me perguntam depois da palestra se você quer tomar o passe? Eu quero sim. E vou lá na cabine para tomar o passe. Por quê? Pode ser mesmo uma coisa que eu esteja evitando de problemas para mim. Muito bem, mas já instalou o problema no corpo físico. O que o passe, então, vai ajudar? O passe vai ajudar na a diluição daquele complexo energético, facilitando até o expurgo dele, o dreno dele. Então, por exemplo, aquele complexo energético poderia sair, né, ser puxado para fora do corpo de uma maneira mais invasiva, e o passe vai lá e faz com que aquilo não seja tão invasivo. Dilui um pouco, né, aquele emaranhado de energias para poder aumentar o potencial do corpo para fazer a drenagem daquilo. Então, essa é que eles falam de medicina holística. É um princípio da medicina holística.
É evidente que tem muita coisa a ser analisada, a ser vista, a ser estudada. Se você ler os livros do André Luiz, você vai observar que André Luiz fala dos passes como terapia no mundo espiritual. Por quê? O passe, eu vou colocar aqui para que a gente possa entender. Olha só, nós temos nas pontas dos dedos chakras, tá? Ou seja, centros de forças onde circulam energias. Então, nós temos em cada dedo, né? Nós temos na ponta do dedo esse chakra. E temos o chakra palmar, que fica nessa região aqui. Isso são chakras secundários, tá? Nós temos os 7 principais e esses são secundários. Então, quando eu vou dar o passe, o que eu faço? Eu vou transmitir a energia que ela pode vir da mitocôndria, como ectoplasma, né? Ela pode vir de uma combinação do fluido meu com o do espírito que está orientando o passe, né? Então, ele usa a densidade da matéria e ele também coloca o fluido dele, e os dois, né, tanto o médium quanto o espírito desencarnado, o mentor, então, levam esse fluido que sai das pontas dos dedos para ir lá no campo perispiritual ou físico da criatura. Ele está até do duplo etérico, né? Muito bem. Ainda tem uma terceira possibilidade, que é de juntar ao fluido do médium com o do espírito, mentor, organizador do passe, com os fluidos da natureza. Então, junta, faz um passe misto, né? Médium, espírito e fluido da natureza. Então, vejam vocês que essa complexidade, né, é que vai atuar positivamente no órgão lesado, ou então no preventivo. Vejam que interessante. Agora, vejam vocês. Este assunto do passe, ele é um assunto novo em termos de explicações, porque já é antigo em termos de funcionalidade, mas é muito novo para explicar isso. Então, foi preciso que a humanidade avançasse os seus conteúdos de raciocínio, né, de inteligência, para entender o funcionamento. Mas, então, o que é o passe, na essência? Transmissão de fluidos, né? Transmissões de energias, né? Que vai alterar o campo celular que está complicado. O André Luiz fala isso, né? Passe a transfusão de energias alterando o campo celular. Faça uma prece, né, ao receber esse tratamento, serve para curar. Então, um dos livros do André Luiz. Olha, eu quero conversar com você uma coisa muito séria, meu amigo, minha amiga. Nós estamos vivendo uma época de muitas narrativas, muitas. Tem narrativas que são excelentes. A gente pega aquilo como um fundamento. Agora, existem narrativas que não têm fundamento nenhum. Muitas vezes baseadas na ironia, na ignorância, na rebeldia, sabe? Então, cuidado quando você ouvir alguma coisa, né? Principalmente a respeito do passe. Muito cuidado. Então, o passe não precisa fazer barulho, sabe? Tem gente que funga, né? Faz aquela... Não, nada disso. Absolutamente nada disso. Não pode pôr a mão no paciente, isso é perigosíssimo, né? O sujeito pôr a mão no corpo de quem está tomando passe, o médium não tem esse direito. O nosso corpo é nosso templo. Somente toca meu corpo aquele que eu permiti, ou aquela que eu permiti. Fora isso. Então, às vezes, o médium põe a mão, né? Fica tocando as partes do corpo. Isso não funciona, não há necessidade. Então, não precisa barulho, fazer aquele negócio assim, né? Estalar dedos, não é nada disso. Chegou, aproximou do paciente, né? Fez assim com as mãos e distribui. Aí o passe tem, né? Passe rotatório, passe longitudinal, né? Mas antes tem o passe dispersivo, que vamos tirando os fluidos, né? Que estão ali
que vieram, que a pessoa trouxe com ele. Então, tinha aqueles fluidos que não funcionam, que não estão ajudando em nada, só estão atrapalhando, e aí vem com o fluido. Então, tem o dispersivo e os dois tipos, né? Rotatório, longitudinal e o setorizado. Às vezes a pessoa precisa tomar passe num setor qualquer, então define o setor. Agora, tem uma coisa: tem pessoas que vão tomar o passe que o médium nem pode dar fluido para ele, é só dispersivo mesmo, porque já está tão carregado, né, de energias acumuladas que você tem que só ajudar a distribuir as energias. Então, veja você que tem uma técnica para o passe. Então, o passe, né, é sentar lá, né, e fazer aquele movimento com as mãos. Aqui não é ritual, nada de ritual. Tem pessoas que acham que aquilo é um ritual. Nada disso, é um trabalho terapêutico. E como todo trabalho terapêutico, ele exige conhecimento de causa e exige técnicas de aplicação. Então, por isso, é que o médium tem que estar muito afinado com a espiritualidade. Ele tem que ter recursos próprios, por exemplo, no dia de dar passe, ingestão de carne é muito ruim, porque custa fermentar essa carne no estômago, não é nada de ritual, vou falar de novo, né? Evitar a ingestão de carne, comidas mais leves, né? Sexo, por exemplo, deixa isso para depois, mas antes não, se previne. Agora, o mais complexo é o pensamento, né? Pensamento mais liberado, mais ligado ao bem ao bem em geral, né, dele como da humanidade. O André Luiz chega a falar que lá no mundo espiritual, para um espírito tornar-se médium passista, ele tem que ter uma estrutura moral, ética e espiritual muito grande. Aqui, a gente ainda não exige muito isso, a gente orienta para os médiums, mas se o médium se previne dessas influências, ele pode ser muito utilizado pela espiritualidade. Sabe? Tem médios que já nascem, né, com essa quantidade enorme de energias que vem das células, da mitocôndria, que é uma organela. Então, essa mitocôndria gera o ectoplasma, que é um fluido que vem de dentro, e esse ectoplasma é que vai fazer o trabalho de ajuda junto às energias que estão acumuladas nos organismos perispiritual e físico. Dá para entender como que é complexo isso? Então, nós estamos dando aqui uma abertura ao estudo. É claro que você vai buscar entender isso mais. Eu te aconselho, né, a estudar isso aí com o André Luiz, nos livros dele, né? Tem um livro chamado Passes e Curas Espirituais. O autor é Venefredo de Toledo. Então, vale a pena você também estudar isso, né? Tem outros livros que nos ajudam muito a entender isso. É passe magnético, né? O que é passe magnético? Tem passes que o médium ele é o doador quase que único, né? Dos fluidos. Eu tenho um amigo que é passista, assim, é considerado esse passista, né, magnético, mas ele falou para mim que normalmente está acompanhado de espíritos. Então, onde está o bem, ajuntam pessoas ligadas ao bem, né? Tanto encarnado quanto desencarnado. Quando tem o mal, as pessoas ligadas ao mal. Então, a gente ouve muito esse comentário, né? Vamos lá tomar um passe com fulano, você vai ficar muito bom, vou com fulana, vai te ajudar muito, porque essas pessoas estão conscientes do seu compromisso, né? E da sua necessidade de estar sempre apropriado para o ato de paz, entendeu? Então, agora vamos continuar aqui, né? O que nós podemos pegar, né, dessa questão aí do passe na história da humanidade. Agora nós vamos estudar o seguinte: como é que esse passe surgiu no planeta Terra? Como é que aconteceu isso? Vamos tentar entender aqui. Olha, o passe na história da humanidade. Nós estamos utilizando um trabalho feito por companheiros nossos aí que nos cederam esses slides, tá? Então, vou aproveitar porque são excelentes. É um trabalho de base muito bom para a gente estudar aqui. Então, vamos lá.
Aqui nós temos, né, a técnica de cura pela imposição de mãos remonta os horizontes primitivos da pré-história. Olha que interessante, na pré-história, né, lá por volta dos Neandertais, um pouquinho depois dos Neandertais, isso já é utilizado. Isso que a gente sabe, né, porque nós não sabemos antes. O que acontecia? Muitos espíritos reencarnavam, né, no meio dessas tribos para ajudar essas tribos a progredir. Então, eles eram missionários, ou então exilados, que aceitavam, né, que eram médiuns, né, tinham sido médios já avançados lá nos seus planetas de origem, e aí eles vêm e encarnam nessas tribos e vão ajudar com a cura. Muitas vezes chamado curandeiro, xamã, pajé, mais tarde taumaturgos. Enfim, eles trabalhavam para ajudar, sabe? Porque não tinha outra medicação, a não ser as ervas. E muitas vezes eles também trabalhavam ervas. Isso foi muito utilizado pelas mulheres. Então, a mulher na tribo, ela tinha uma função de ser mãe, certo? Certo. Então, aquilo era normal, né? Ela chegava, ela tinha menarca, então o trabalho dela agora era ser mãe. Aí, todo ano tinha uma criança. Ela engravidava, né? E tinha criança. No princípio, as mulheres achavam que, na verdade, essa coisa de engravidar não precisava do homem. Isso é a coisa dela mesmo, do organismo dela, que pelo esse fluxo, esse ciclo menstrual interrompido, né, geraria uma nova vida. Se elas pensavam assim. Depois é que elas foram entender, né, que tinha a relação com o homem que fazia com que essa relação... Elas tinham a relação com o homem, mas achavam que não, que aquilo era gerado por elas. Elas não faziam essa conexão do gameta masculino. E aí, o que ocorreu? Tinham muitas mulheres que queriam sair desse ciclo, porque elas não tinham ciclo de repouso. Ela engravidava, todo ano engravidava, engravidava, então não tinha ciclo de repouso. Aí elas queriam sair disso. Então elas abandonavam a tribo, né, e iam servir a deusa Lua. Era um tipo meio que de rebeldia, mas que, no fundo, não foi. Por quê? Quando elas chegavam nas florestas, longe da tribo, longe dessa, né, dessa produção em série de filhos, aí elas começaram a trabalhar as ervas, as plantas medicamentosas. E aí surgiu, né, a, 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 a terapia, né, pelas plantas, né? E mais tarde, eles descobriram que as cores também curavam, que as cores poderiam, que as cores são frequências que poderiam atuar no corpo também. Aí foi. É um processo longo, sabe, gente? Mas que tem uma lógica, né? Tudo tem um encaminhamento da espiritualidade. Então, essas mulheres que iam lá para a floresta, para começar o trabalho da fitoterapia, por exemplo, elas não iam à toa sozinhas, né? Tinha toda uma estrutura ajudando a elas. Então, elas começavam a trabalhar essas ervas medicamentosas e, junto, né, com o passe, ajudava todas aquelas pessoas que estavam adoentadas. Tá? O passe nasceu nas civilizações mais antigas, como um ritual das crenças primitivas. A agilidade das mãos sugeria a existência de poderes misteriosos, praticamente comprovados pelas ações cotidianas da fricção que acalmava a dor. Então, havia todo um processo, né? uma dinâmica de fricção com as mãos. Aí eles provavelmente apoiavam, né, a mão na pele e faziam uma fricção, assim, uma coisa como se fosse um passo rotatório, né, ou então longitudinal, e ali ia ajudando, ia amortecendo a dor, né, e ia fortalecendo as células para que elas expurgassem aquela energia que estava causando a dor. Né? As bênçãos foram as primeiras manifestações típicas dos passes. O selvagem não teorizava, mas ele experimentava instintivamente e aprendia a fazer e a desfazer as ações com o poder das mãos. Que é o que eu estava falando no princípio. Eles não tinham raciocínio para entender isso.
E até hoje, meus amigos, tem gente aí que não entende, não. Não quer entender, eu acredito que não queiram entender, porque raciocínio tem. Só que não querem entender, né? Querem achar que não, porque isso aí é coisa do demônio, e isso aí é meio esquisito, isso é, né? E não aceitam. Mas aí, olha só, é quando a pessoa está doente, está precisando de ajuda, aí ele busca socorro, né? Hoje nós temos muitos analgésicos, né? Muita coisa que alivia, mas naquela época não tinha. Então, o que tinha era essa, né, as manifestações primitivas, né, do passe. Aí, bom, já que está curando, isso me ajuda, deixa eu ir lá. E assim foi que o passe foi sendo implantado na história da humanidade. Então, no Antigo Testamento, no livro de Reis 2, né, nós vamos encontrar o seguinte, ó, encontramos a expectativa de Naamá. Pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Veja bem, isso é no Antigo Testamento. Vamos imaginar que a Bíblia foi escrita, segundo aí os historiadores, né, entre os anos 800, mais ou menos, né, até a desencarne de Jesus e o Apocalipse, né, de João, que foi depois, né? Então, a Bíblia demorou muito tempo para ser escrita. E esse livro 2 de Reis é bem lá no início, né? Quando as tribos judaicas começaram a eleger os seus reis. Antes eram juízes, né? Depois eles passaram a reis. Então, esse Naamá, que era uma pessoa, né, que provavelmente, né, estava com lepra, então como é que ele fala que ele esperava ser curado? Pela imposição das mãos. Imposição das mãos. Veja o que é imposição. É o passe. Percebe como é que isso é antigo? E dando continuidade aqui, olha, vamos lá. Na Caldeia lá na Mesopotâmia, né, e na Índia, aí nós temos, olha, magos e brahmanes. Eram as pessoas que davam passe. Está aí, olha. Curavam pela aplicação do olhar, estimulando a letargia e o sono. Então, você pode dar o passe pelo olhar, pelo sopro, pelo sorriso. Tudo isso é emissão de energias, tá? Então, o olhar muitas vezes estimulava a letargia, ou seja, o olhar diminuía o fluxo energético entre o duplo etérico e o corpo físico. A pessoa, então, adormecia e entrava naquilo que nós conhecemos hoje como sonoterapia. Né? Até que o organismo físico diluísse aquelas energias. A pessoa estava em estado letárgico, de sono, mas o organismo estava expurgando aquelas energias, ou seja, sem a participação do espírito no corpo, que era uma forma de ajudar, como a sonoterapia. Então, isso é bem antigo, né, gente? Caldeia e na Índia antiga. Isso aí remonta, sei lá, 5, 6 mil anos antes. A Mesopotâmia tem 8 mil anos, né? Então, por aí. Vejam que interessante. No Egito Antigo, né, nós vamos encontrar o quê? No templo da deusa Ísis, está aqui, ó, multidões aí acorriam procurando o alívio dos sofrimentos junto aos sacerdotes que lhe aplicavam a imposição das mãos. O Egito foi a civilização mais avançada que nós tivemos aqui na Terra, né? A gente tem conhecimento. Ali eles buscavam os sacerdotes para quê? Para tomar paz. Veja como é que é antigo, meu amigo, minha amiga. Como é que essa coisa vem de muito longe, né? Aqui nós temos a Grécia, né? Os gregos aprenderam a curar com os egípcios. Heródoto destaca em suas obras os santuários que existiam nessa época para a realização de inflexões magnéticas. Passe. Então, tá vendo?
na Caldeia, você tinha na Índia, tem no Egito, na Grécia, tudo, e os primitivos, né? Tudo utilizando o passe. Em Roma também, nós estamos lá na saúde era recuperada através de operações magnéticas. Tá? Aí está uma figura, né? Um relevo, né? Que mostra o médium lá dando passe na pessoa. Ó, Galeno, um dos pais da medicina moderna, devia sua experiência na supressão de certas doenças de seus pacientes à inspiração que recebia durante a noite. Então, o doente aparecia para ele, e aí ele aplicava, né, uma medicação que a espiritualidade orientava para ele. Né? Então, a mediunidade trabalhando a favor dos doentes, de todas as épocas. Outros nomes vivenciaram esses momentos transcendentais: Hipócrates, Avicena, Paracelso. Então, todos esses espíritos que vieram aqui, ligados à área médica, né, tiveram esses momentos de transcendência, todos eles. Quem estuda Hipócrates, Avicena e Paracelso vai observar que eles tiveram essa ajuda espiritual e já traziam também com eles, né, essa proposta espiritual. Tá? Então, continuando na Idade Média, nós vamos ter quem? Com o passar dos tempos, né, curandeiros, bruxas, mágicos, faquires, até mesmo reis. Eduardo Confessor. Isso é chamado os reis taumaturgos. Existe até um livro muito interessante de pesquisas sobre os reis taumaturgos. O nome do livro é esse, Os Reis Taumaturgos, que conta esses reis que curavam. As pessoas iam até eles para pedir cura. Eles eram médicos curadores. O Eduardo, o confessor lá da Inglaterra, né? Olavo, o santo rei da Noruega, e vários outros, tá? Utilizavam os toques reais. E eles curavam mesmo, né? Ajudavam muitas pessoas, tanto assim que, no princípio, quando, por exemplo, eles elegiam um rei, ou um líder da tribo, e se esse rei não correspondesse àquilo que a tribo precisava, eles matavam o rei, para colocar um outro no lugar. Então, ao rei ou do rei era exigido essas coisas transcendentais. Tá? E depreendemos, então, que, né, a arte de curar, através da influência magnética, era prática normal desde os tempos antigos, sobretudo no tempo de Jesus, quando seus seguidores exercitavam a técnica da cura fluídica através das mãos. Os seguidores de Jesus faziam isso. E o próprio Senhor Jesus, né? Ele curava pela imposição das mãos, né? Ele utilizava das suas mãos para emitir esse fluido, né? Imagina o fluido de Jesus, né? Potencial, né? E muito forte, que ajudavam aquelas pessoas que ali compareciam próximos a ele, né? Então, no Novo Testamento, nós vamos encontrar: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da lepra. Ou seja, Jesus restaurou, tirou as células doentes, né, que provavelmente o expurgo já tinha sido feito, já tinha saído do corpo mental para o espírito para o corpo físico, e é complicado as células. Então, Jesus simplesmente limpou as células doentes, e o perispírito, ele é o modelo, né, a forma, e Jesus, então, usou ali recursos dele, né, talvez usando célula-tronco, e recuperou a lepra da pessoa. Então, quer dizer, se Jesus fez isso, ele sendo o mestre da humanidade, vamos conversar aqui. Ó. Se Jesus fez isso, ele é o mestre da humanidade, concorda? Então, ele tem todo o conhecimento que existe nesse mundo. Então, se ele curou pela imposição das mãos, por uma palavra, eu quero que você fique limpo,
Então, imagina que no futuro essa medicina será realizada dessa forma. Concordam comigo? É só analisar. Então, se o mestre da humanidade utilizou, né, esse recurso e deu certo, imagina você, o que pode ser a medicina do futuro? Sem bisturis, né? Sem aqueles instrumentais todos, sem pós-recuperação, convalescença, praticamente isso será bem minimizado. Esse é o mundo de regeneração. Quantos espíritos ficarão aqui na Terra, mas com muitos problemas para serem resolvidos? Só que agora eles não terão mais aquela coisa de eu acredito ou não acredito, eles não terão mais isso. Não é como o nosso tempo, né? Que fala alto aí a tradição, né? Ou então os conteúdos da soberba, da prepotência, né, que existe. A pessoa achar que tem que ir lá e ser curado de qualquer jeito, se não for que aquilo ali é errado. Não vai ter isso. Então, no mundo de regeneração, o que se mostra para nós é que essas curas ocorrerão via terapias fluídicas, né? Então, as farmácias deixarão de existir, ou pode ser até que tem ali aqueles medicamentos, né, tipo homeopatia, florais de Bach, é, os florais da Fisioquantic. Pode ser que essas medicações sejam todas elas por meios de energia, só energia não tão condensada, mas uma energia destilada, pode ser isso. Mas fica, imagina, eu vejo muito isso, né? Olha, se Jesus curava, se Jesus fazia uma infusão lá de terra com ectoplasma, né? E curava o cego, então a parte da necessidade ou do merecimento do curando, da sua posição de ser curado, porque precisa muito isso, né? O curando precisa entrar na faixa da cura, senão não vai acontecer muito essa cura. Não é chegar lá de qualquer jeito, sabe? Não, ele tem que entrar na faixa da cura. Agora, eu estou doente, então eu preciso me curar, eu preciso me resolver. E aí eu vou entrar na faixa do curador. Então, Jesus falava, tua fé te curou. Ou seja, porque ele entrou na faixa da cura. Então, a pessoa doente precisa entrar na faixa da cura. Por quê? Se o corpo dele aguentar, ele continua encarnado. Se não aguentar, ele se liberta da dor, da enfermidade, deixando isso no corpo físico e indo embora para o mundo espiritual livre daquele processo. Então, não tem mal, gente, não existe o mal. Existe a nossa orientação de que isso é mal, mas o mal não existe. Tá? Preste atenção nessa informação para que ela possa ser útil a você. Bom, então, a uma ordem do mestre, levanta-se a menina, dada como morta, pranteada por parentes e amigos. Lembra daquela menina que estava morta? E Jesus chegou lá e falou, menina, levanta, Talitha cumi. Ela não estava morta, ela estava em estado de letargia. Porque se ela tivesse morta e Jesus ressuscitasse, aí Jesus infringiria as leis de Deus. Que a lei de Deus, no caso do desencarne, consta o seguinte: o coração parou, o cérebro parou de ser energizado, né? Aí não tem mais jeito. Não existe milagre da volta. Então, essa volta se dá porque o processo é um processo letárgico. Ainda o coração pulsa, ainda as correntes elétricas circulam no cérebro, uma condição muito menor, mas circula. Não é? Então, não existe milagre, tá, gente? Não vamos entrar nessa vibe de milagre, porque isso não existe. Isso aí é muito cômodo, né? Então, eu estou com a doença, eu chego lá para o curador, passe, vocês me curam. Não, não é assim, não. Nós temos que ter responsabilidade pela cura. Por quê? Porque nós somos responsáveis para criar o problema. Então, isso é tudo muito justo.
Aí, quando chegou no século XVII, XVIII, por aí, essa informação tinha que ser orientada para a humanidade. O que significa isso, essas curas pelo passe? O que acontece, né, na hora dessa cura? Então, reencarna o Mesmer, né, que é o Franz Anton Mesmer. Ele reencarna lá na Europa e ele vai fazer um trabalho extraordinário. Mas eu quero dizer para você uma particularidade do Mesmer. O Mesmer era o seguinte: um espírito extremamente evoluído. Ele era, né, trabalhava com magnetismo, ele era médico e era músico. Fazia saraus lindos na casa dele, com a presença do Mozart, né? Então, era um grupo de espíritos muito evoluídos. Então, o Mesmer ele era muito sério, não brincava com nada, e ele também não estava muito preocupado se a academia ia ou não aceitar o que ele propunha. Esses espíritos são muito fortes, né, gente? Aí tem sempre aqueles que falam assim, não acredito. Mas se você não acredita, fica para lá. O problema é seu. Ele era assim. Eu estou te passando o que é. Você não está acreditando? Então a coisa passa a ser da sua responsabilidade. Ele nasceu, né, no dia 23 de maio de 1733, na Áustria, na cidade de Well. Foi educado em colégio religioso, estudou filosofia, teologia, direito e medicina, dedicando-se também à astrologia. Poxa, então não é uma pessoa comum, gente. Sabe, às vezes eu vejo companheiros e companheiras dando de ombros, né, quando se fala num assunto desse. Mas quem são essas pessoas, na verdade? Elas têm conhecimento mesmo? Mesmo que ela tenha conhecimento acadêmico, né, pode ser. Eu conheço aí muitos acadêmicos, né, que não acreditam nisso, mas, sabe, Deus não está preocupado se ela acredita ou não. Sabe por quê? Porque um dia ele vai entender. Pode ser que ele não entenda hoje, né? Um dia ele vai entender. Então, aqui está o Mesmer fazendo o quê? Imposição das mãos. Ó. Então, no século XVII, após estudar a cura mineral magnética do astrônomo Maximiano Hell, professor da Universidade de Viena, bem como trabalho de curas magnéticas de Grasser, divulgou uma série de técnicas relativas à utilização do magnetismo humano pelas mãos. Agora, meu amigo, minha amiga, a coisa toma uma outra figura, tá? Então, se até aquele momento tudo era feito, né, através de um processo desconhecido, mas que dava certo, agora não. Agora nós vamos ter isso cientificamente estudado. Então, a partir de Mesmer, a coisa começa a ser, você ter assim, aquela a possibilidade de estudar com mais, é, conhecimento de causa, com justaposição de informações, né? Então, aquele fenômeno que até então era desconhecido, mas que dava certo, agora não, ele vai ser conhecido e o porquê que dá certo. Isso foi o trabalho de Mesmer, né? Vamos ver aqui, vamos continuar aqui com o nosso Mesmer, né? Porque ele é muito interessante. Bom, olha como é que as pessoas acorriam a ele, gente. Isso é uma foto, né, daquela época lá. A tese de doutorado, né, dele foi de... Não, desculpe, isso aqui não é foto, isso aqui é figura mesmo, tá? Fotografia só veio do século XIX. Então, a tese de doutorado de influxo planetário em corpos humanos, né, o fluxo do planeta no corpo humano, de 1766. Olha como é que é antigo isso. 1700, 1800, 1900, 2000, né? Então, a gente tem mais de 300 anos, né? Já de estudos. Existe um livro, né, chamado Mesmer, um livro bem grosso, do Paulo Figueiredo, que é lá de São Paulo, que dá conta, né? Ele fez uma pesquisa bem aprofundada sobre Mesmer, vale a pena estudar, né, se você quer saber um pouquinho mais. Se você tiver dúvida, sabe? O bom da pessoa é ter a dúvida, mas buscar entender.
Porque não adianta eu ter dúvida e não correr atrás. Eu tenho que ter, se eu tenho dúvida, eu tenho que buscar, né, o conhecimento. Mais tarde, né, outras pessoas começaram, olha só, Barão, nobreza e militarismo. Olha, Barão de Reichenbach e do Coronel Beda Rochat. Esse Coronel Beda Rochat foi na escola dele que Kardec acabou estudando depois. Tá? Mesmer admitia a existência de uma força magnética que se manifestava através da atuação de um fluido universalmente distribuído, que é o fluido cósmico universal, tá, gente? Que se insinuava na substância dos nervos e dava ao corpo humano propriedades análogas à do ímã. Esse fluido, sob controle, poderia ser usado com finalidade terapêutica. O que ele faz? Então, tem um fluido que vem da natureza, como a gente estava falando do passe, né? Que tem o fluido que vem da natureza, vem dos ambientes da Terra, né? E vem também do corpo humano, que a mitocôndria emite, né? O ectoplasma. Então, isso tudo capacita as pessoas a oferecer esses fluidos para aquele que está em dificuldades, para aquele que está doentado. Então, olha como é que ele começa a estudar. Então, de onde vêm esses fluidos? Como é que a pessoa chega a dar um passe e cura? Por quê? Porque existe uma força magnética, e essa força ela vem, né? Ela está universalmente distribuída, a pessoa captura aquela força pela sua pineal, né? Que a gente já estudou isso. Pela pineal, ela captura a força, né? Distribui aquela força do corpo dela, junta com o ectoplasma que é dela, e aí ela está energizada para ajudar aquela pessoa que precisa. Não é fácil de entender. É muito simples, então não tem mistério, não tem, digamos, milagre ou então qualquer coisa de bruxaria, sabe, de feitiçaria, nada. É uma coisa científica. Mesmer foi cientista. Então, assim, é bom que os nossos acadêmicos, principalmente da área da saúde, né, comecem a pesquisar isso. Quem dera que a Faculdade de Medicina estudasse Mesmer, né? Quem dera. Bom, em 1779, ele publicou a memória sobre a descoberta do magnetismo animal. Esse animal é do nosso corpo, tá, gente? Do corpo humano. Então, um corpo animal. Os grandes pesquisadores aí da antropologia, paleontologia, eles consideram que nós somos corpos animais. Não tem esse negócio, não. A gente pode ter uma alma já um pouco avançada, com algum tipo de estética, de ética, de moral, né? De conhecimento, mas o corpo é animal. As mesmas necessidades que os animais têm, nós temos. Então, ele fala isso, magnetismo animal, ou seja, porque um animal cura o outro animal, ou seja, o corpo físico produz esse campo eletromagnético, né, esse campo de magnetismo puro, para curar um outro corpo animal. Então, o homem não cura o anjo. E o anjo, para curar o homem, ele precisa do fluido material do animal para ajudar. Por isso que os espíritos usam os médiuns. Nós precisamos desse fluido. Então, semelhante cura semelhante. Não é assim? Idem per idem, que é a base da homeopatia. Idem per idem. Semelhante curando semelhante. Então, animal cura animal. Eu fico imaginando, não sei se você concorda comigo, lá no reino animal mesmo, irracional, tem muito disso lá. Aquela negócio daquelas mãezinhas lá, as fêmeas lambendo as crias. Ei, né? Aqueles grupos, aquelas pessoas tem agrupamentos que eles se ajuntam, né? Se tocam um no outro. Você acha que não está passando fluido ali? Tá? Claro que está. Então, essa coisa é antiga. Semelhante cura semelhante. Idem per idem. Bom, então, essa publicação dele, né, teve uma grande repercussão e surpreendentes experiências práticas de terapia, né? Curas consideráveis na época tidas como maravilhosas. Aí começou, gente, a cura, né, através do magnetismo. Agora eu te pergunto, vamos lá, você pega uma drágia, né? Você pega um comprimido. Uma pena que eu não tenho nenhum aqui. Você pega um comprimido, tá bom?
Se você diluir esse comprimido, o que vai acontecer? Vai ter uma engenharia molecular nele, né? Onde circula um determinado tipo de energias. Não é assim? Então, o que é uma drágia? O que é um líquido medicamentoso? É, é um conjunto, né? Uma organização molecular que gera um tipo de energia que vai atuar lá no organismo. Então, isso é remédio. Então, tudo é energia. O que então o MES me propunha? Eu não preciso fazer o remédio, eu posso usar a energia direto. A homeopatia faz isso, né? E vamos usar direto, não precisa dar medicação. Porque muitas vezes esse conteúdo energético que vem num comprimido, ou numa injeção, né, ou numa outra aplicação medicamentosa da alopatia, e você toma ele para um órgão, mas ele faz a ressonância, né, e pode atingir um outro órgão. Então, o que é a cura magnética? Não, você vai lá naquele órgão e trabalha somente aquele órgão sem o perigo do efeito colateral. Isso é muito lógico, gente. Isso não tem mistério, tá? Vamos começar a pensar mais seriamente sobre isso para a gente não cometer injustiças com aqueles que trabalham nesse campo. Eu conheço médicos holísticos, pessoal da terapia holística com uma coisa muito bem feita. Às vezes você tem o reiki, né? Você tem o jorei, que são medicamentos também fluídicos, tá? Não necessariamente espírita, né? Aqui tá. Passou então a ser alvo de hostilidades e transformar-se em tema de discussões e estudos. Esse que é o problema, né? A hostilidade chega e é complicado. Pessoas têm muita resistência ao novo, né? Pode ser a maior verdade do mundo, mas ele tem resistência. Infelizmente, esse é o ser humano. Porque se ele apresentasse alguma coisa melhor, tudo bem. Mas só que ele não apresenta, ele só é contra, mas não apresenta. Em breve, formaram-se dois campos, olha lá. Os que negavam obstinadamente os fatos e os que admitiam com fé cega, levada algumas vezes à exageração. Então, não, nenhum nem outro. Também coisa, fé cega também não é bom, não. Ok? E aí aconteceu o quê? O magnetismo era alvo de estudos por parte de leigos e sábios. Não sei se você está situando bem, que a nossa introdução a esse estudo mostrou os primitivos, mostrou os primeiros momentos, né, da cura pela imposição das mãos. Não é isso? Agora nós estamos estudando cientificamente como isso é possível. Tá? Aí nós temos uma escola, que é a Faculdade de Medicina de Paris, que proibia qualquer médico declarar-se partidário do magnetismo animal, sob pena de ser excluído do quadro de doutores da época. Olha que absurdo! E vocês sabem que a Faculdade de Medicina de Paris, eu vou contar para vocês uma história, que é o seguinte: isso aí estava acabando. Por quê? Porque os médicos não conseguiam superar a morte. Era muita morte, e eles não conseguiam curar as pessoas. Estavam tendo muita dificuldade. Então, eles queriam acabar com a faculdade de medicina. Vamos parar com isso, porque isso não funciona. A morte nos vence o tempo todo. Foi Napoleão Bonaparte que não deixou. Falou, não, vamos estudar. Se vocês não estão dando condições ainda de resolver, de ganhar da morte, porque precisa fazer mais pesquisas. Então, vamos pesquisar. Foi o Napoleão que ajudou. Essa mesma medicina, faculdade de medicina, ajudada por Napoleão mais tarde, né, ou antes, né, dela acontecer, essa ajuda do Napoleão, ela proibia, ela negava. Então, se ela não dava conta das mortes, então apareceu alguém que ajudou, que trouxe uma informação, eles não aceitaram, então depois eles começaram a desanimar. Então, a medicina pela medicina não dá. A gente não está curando ninguém. Isso aqui é curandeirismo, nós não queremos. Esse foi o problema da ciência, né? A ciência, ela só aceitava aquilo que fosse comprovado. Só que também, para você comprovar tudo, você tem que ter ferramentas. E nem sempre você tem ferramentas para comprovar coisas das transcendências. Isso aí, a ciência precisa entender isso. Não tem ferramenta para tudo. Qual a ferramenta que você tem para capturar o fluido cósmico universal? Nenhum. E é a partir do fluido cósmico universal que toda a matéria existe.
Então, assim, tem que ter noção também, tem que ter um pouquinho de bom senso nisso aí. Claro que eu concordo com a ciência que tinha que parar com aquelas ideias, né, meio fantasmagóricas, né? Mas também temos que entender que não estamos aparelhados com todas as ferramentas. Então, precisa de usar lógica, bom senso e justiça. Então, o movimento favorável às ideias de Mesmer levava à formação das sociedades de harmonias, que tinham, por fim, tratar de moléstia. Então, o que aconteceu? Vocês não querem? Então, vamos fazer nós, para criar essas sociedades de harmonia. Tá? Então, o Barão do Puter, né, que foi uma pessoa muito, muito proeminente, né, nesse trabalho, ele dizia o seguinte: ó, nunca a medicina ordinária ofereceu ao público o exemplo com tantas garantias. Então, foi um magnetizador francês, você tem uma ideia, ele é do século XVIII, XIX, né? Para você ter uma ideia, gente, esse senhor, ele magnetizava as árvores, os galhos das árvores, né? E as pessoas botavam cordas lá e pegavam na ponta da corda e se curavam. Então, ele usava, né, todo o potencial da árvore, né, energético da árvore, e jogava mais magnetismo animal ali dele, né, de onde ele capturava, e aí botava as cordas, né, penduradas assim nas árvores e curava as pessoas. Nossa, foi muito interessante. Hoje é tudo muito sofisticado, a gente entra em salas de passe e até climatizado, né? Então, tá. Em 1831, a Academia de Ciências de Paris, estudando os fenômenos, reconhece os fluidos magnéticos como realidade científica. Eu penso que aí já teve interferência, foi da interferência de Napoleão. Vocês têm que lutar, vocês têm que estudar. Eles começaram a estudar e viram que acontecia alguma coisa assim, né? Mas, né, em 1837, de novo, os sabichões da vida negam a existência dos fluidos. Aí tá, aí volta tudo o que era antes. Né? Então, a provável causa. Né? Os procedimentos adotados pelos magnetizadores para tornar essa doutrina popular, teatralizando a série de fenômenos que ocorriam com encenações ruidosas. Isso aconteceu com o Dr. Charcot, lá em Saint-Pierre, né, onde que Freud estudou. Ele fazia isso também, ele teatralizava, né, aquela coisa toda lá. Então, isso foi um grande erro, né? Não precisamos disso. Porque eles faziam isso exatamente para chamar a atenção das pessoas. Faziam uns fenômenos assim, meio estranhos, né? Para chamar a atenção, mas não precisa disso. Nós estamos procurando a cura, isso que interessa. Está curando? Então é bom, é um bem, né? E as pessoas não entendiam assim. Então, o Braquet de Mello ficou conhecido, que era o seguinte, ele colocava aqui uma... Eu tenho um texto aqui, tá? Mas eu vou falar para vocês, olha. O que ele fazia? Ele pegava uma tina dessa daqui, botava a água, né? E na água ele punha limalhas de ferro, né? Onde repousavam garrafas com água magnetizada, lá dentro, tudo lá dentro. Então, ele fluidificava a água, botava dentro da tina e botava, né, a limalha de ferro, né, nessa tina cheia de água. Né? Aí, depois, deitadas em série com gargalhos apontando para o centro do conjunto. Por aberturas na tampa, saíam várias, aqui, ó, as varas, cintas e pulseiras de ferro móveis para serem aplicadas nas partes doentes. Então, a pessoa chegava aqui, pegava uma corda dessa aqui, botava no lugar que estava doendo, né, que estava doente, e curava. Isso aí ficou famoso no Braquet de Mesmer. A ferramenta que ele usou foi essa. Então, ele usava, né, a água com a limalha de ferro, garrafas com água fluidificada, e depois saindo essas varas, né, aí de dentro, e aquele conjunto lá dentro de magnetismo, de fluidos, né, estando em contato, né, com limalha, com água magnetizada, então dava essa possibilidade da cura. Isso aí ficou famoso, o Braquet de Mesmer, tá, gente? Todo esse aparato, porém, não era apropriado para convencer os observadores do efeito eficaz e positivo da imposição e dos passes, né? Tá aí.
Mesmer, em 1792, vê-se forçado a deixar Paris, instala-se em uma cidadezinha na Suíça, onde vive modestamente durante 20 anos. Fala, não, você não quer? Paciência, amigo, eu já fiz o meu trabalho, e eu continuo fazendo esse trabalho lá na Suíça, curando lá, né? E aí, o Mesmer, né, está aí o nosso representado aqui, 1812. Então, ele, aos 78 anos, recusava convite da Academia de Ciências de Berlim para prestar esclarecimento sobre suas teses. Para que eu vou lá? Eu vou falar para um monte de pessoas que não querem ouvir? Não, eu já fiz o trabalho, deixa que vocês aí agora estudem, né? Então, o professor Wolfert, que é foi encarregado de entrevistá-lo, né? E foi fazer uma entrevista com o Mesmer, tá? E foi interessante nessa entrevista, porque ele vai dizer o seguinte, ó, o depoimento do professor Wolff, que é essa figura aí, ele vai dizer o seguinte, ele é cientista alemão e pioneiro da moderna terapia corporal. Olha o que ele fala, encontrei-o dedicando-se ao hospital por ele mesmo escolhido, acrescente-se a isso um tesouro de conhecimentos reais em todos os ramos da ciência, tais como dificilmente acumula um sábio. Uma bondade imensa de coração, que se revela em todo o seu ser, em suas palavras e ações, e uma força maravilhosa de sugestão sobre os enfermos. Tem uma coisa muito interessante, que eu acompanho isso de perto, muito com os terapeutas holísticos. Mas a pessoa chega para eles, e eles falam assim, eu vou te curar. Eles têm uma força nessa palavra, nesse olhar, que é assustadora. Eles falam mesmo, eu vou te curar. E curam. Não tem aquele lado do olhar que a gente estava falando? Então, eles já começam a curar pelo olhar. Já começa a mudar o esquema celular ali do paciente. E aí ele induz o paciente à própria cura. Eu chamo você para a cura. Então, entra comigo no estágio da cura, que eu vou te curar. Mas, na verdade, quem se cura é a pessoa, né? Como Jesus dizia. Olha que coisa interessante. O Mesmer era assim, né? Então, lidar com uma pessoa dessa, gente, é muito difícil. E mais complicado ainda é começar a dar opinião, né? É mais difícil ainda. Então, minha gente, as comissões optaram pela condenação do magnetismo, os seguidores de Mesmer, entretanto, continuaram a pesquisar e a experimentar. Então, o Marquês de Perseguir, oficial francês do século XVIII, descobriu o estado sonambúlico do hipnotismo. Aí veio o estudo do hipnotismo, está ele aí, né? Então, os outros que foram, né, o Barão do Puter, o La Fontaine, né, Charles La Fontaine, e começaram, então, a difundir o estudo. Com Kardec, abordaria ainda em A Gênese a questão das curas através da ação fluídica. Aí Allan Kardec entra também nesse estudo, né, e publica no livro A Gênese. Os Parses, né, têm percorrido um longo caminho desde as origens da humanidade. Está aí, né? E praticado, estudado, observado, são variáveis nomes, né? Então, o passo recebeu o nome de magnoterapia, fluidoterapia, bioenergia, imposições das mãos, tratamento magnético, transfusão de energia psi, não importa, é a mesma coisa. Tá? E outros pesquisadores também aconteceram. Charcot, que foi que eu já falei para vocês, lá de Saint-Pierre, né? Que foi aquele que foi professor preceptor, né, do Freud, Janet, Myers, Orochovsky, Binet e outros. Pessoas que pesquisavam, gente. Então, graças a Deus que a espiritualidade prevê esses homens aí que não querem, né, que são sisudos, então manda gente inteligente também junto. Ah lá, Charcot está aí, o nosso amigo. Em Paris, o magnetismo atrairá a atenção do pedagogo, o professor Rivaio. Então, Allan Kardec, Hippolyte Léon Rivaio, começa a interessar. Então, Rivaio integrava o grupo de pesquisadores formado pelo Barão do Putet, dirigente da Sociedade Mesmeriana. Então, Kardec foi preparado para codificar a doutrina espírita e muito antes, né, de conhecer a doutrina espírita, ou de conhecer esses fenômenos, ele já estava estudando magnetismo, né? E os vínculos do futuro codificador com o magnetismo iniciam-se quando, em 1854, interessa-se pelas informações que são transmitidas pelo magnetizador Fortier.
sobre as mesas girantes. Aí tá, ele achava no princípio que as mesas giravam por um efeito magnético. Só depois que foi ver, não, que é um efeito magnético, mas com ação inteligente também, que era dos espíritos, né? Então, Kardec escreveu na Revista Espírita de março de 1858. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas, sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar de outro. Está em Kardec, coloca na Revista Espírita de março de 1858. Então, tem muito espírito que não gosta muito desse assunto, né? Magnetismo, o codificador colocou. Já tem aí, né? Pessoas querendo modificar, atualizar textos da codificação. Meu amigo, minha amiga, dá um tempo, né? Vai estudar Kardec, depois você pensa o que você quer da sua vida. Vá com calma, recolha-se ao seu lugar. É isso que a gente tem que falar com essas pessoas. Pioneiros do passe no Brasil. Por volta de 1840, ao influxo das falanges de Ismael, chegavam dois médicos humanitários do Brasil, Bento Muri e Vicente Martins, que fariam da medicina homeopática verdadeiro apostolado. Então, muito antes da codificação kardeciana, conheciam ambos os transes mediúnicos e o elevado alcance da aplicação do magnetismo espiritual. Então, foram eles, os médicos homeopatas, que iniciaram aqui no Brasil os passes magnéticos a partir de 1840, com o imediato auxílio das curas, né? Então, está aí. Bom, o passe, né, possui excelentes qualidades terapêuticas. Está aí uma que eu expliquei para vocês, que os fluidos saem pelos chakras, né, secundários, palmar e dos dedos. Tá? Isso aqui é uma foto de uma câmara Kirlian que mostra, né, a radiação do dedo, com a contribuição da kirliangrafia, de que têm se ocupado pesquisadores da área de parapsicologia e as novas descobertas da física no campo da energia, podemos afirmar que o passe é amparado por suporte científico. Então, se alguém tiver dúvida, tem que pesquisar, né, meu amigo? Tem suporte científico. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz vai dizer o seguinte, ó, o passe é uma transfusão de energia, está alterando o campo celular, é o que a gente falou já mais cedo, né? Na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, que antes dele encontram-se as linhas de forças, aglutinando os princípios subatômicos, e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Antes do átomo, você tem as partículas, as subpartículas e as cordas, né? Que são a flutuação energética, em forma de frequências. Então, está aí, que penetra em todos os campos, né? Então, removemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com respeito e a confiança que o valoriza. Assim termina André Luiz o seu texto nos domínios da mediunidade, no mecanismo da mediunidade. Aqui tem uma explicação, mais ou menos, né, de que seja o passe, o médium recebendo toda essa ajuda fluídica e transmitindo aqui para o paciente, né? Então, minha gente, esse estudo que nós fizemos hoje, ele é um estudo inicial, talvez, né? Preliminar, que ao longo agora do tempo futuro, ele será mais amplamente estudado, né, e divulgado com o auxílio da espiritualidade. Você imagina, ou tem condições de pensar como é que é o passe aplicado lá no mundo espiritual? André Luiz conta que ele deu um passe no cego no umbral, o cego começou a enxergar. E ele não tinha noção direito do que era o passe. Ou seja, então o passe ele é praticamente automatizado no campo das curas. Mas
Não adianta eu beber muita bebida alcoólica e depois tomar um passe, porque essas energias da bebida alcoólica vão antepor-se à energia do passe. Então, eu preciso ter vontade de ser curado. É preciso ter vontade de caminhar com soberania, senão nada vai dar certo, nada. Então, pense nisso, reveja o estudo, se você achar que teve alguma dúvida, e qualquer coisa, manda para nós aqui suas dúvidas, suas perguntas, tá bom? Meu agradecimento a você por ter estado conosco em mais essas lições espíritas, e que Jesus abençoe você, sua família, e que nos abençoe a todos nessa nossa tentativa, né, de participarmos mais efetivamente da vida com as propriedades que ela tem, né, de curar e de fazer com que todos caminhem com segurança. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.